Um dia depois de ser condenada a mais de 67 anos de prisão por mandar matar a mãe, o pai e uma empregada da família, a arquiteta Adriana Vilela usou as redes sociais para dizer que foi injustiçada. Vamos agora ao vivo com o Felipe Malta, que acompanhou todo esse processo e agora traz para a gente a repercussão do julgamento. Boa noite, Felipe. Boa noite, Willy. Boa noite para você em casa que nos acompanha. Ainda na noite de ontem, logo depois da condenação, a defesa já havia anunciado que recorreria da sentença. Hoje, os advogados da Adriana informaram que vão pedir a anulação do julgamento. Esse vai ser o caminho processual nos autos para evitar a prisão de Adriana. No entendimento dos advogados, como informaram hoje à imprensa, eles dizem que existe um erro inicial no processo e que esse erro leva à nulidade do júri. Para saber no que isso vai dar, a gente vai ter que esperar alguns dias. Primeiro, para ver se a segunda instância vai julgar esse pedido de recurso passível de ser analisado e depois qual vai ser o entendimento que os desembargadores vão ter sobre esta questão. Enquanto isso, a Adriana recorre em liberdade. Hoje ela passou o dia na casa de uma amiga, não conversou com jornalistas, mas divulgou um vídeo nas redes sociais. Ao longo dos 10 dias desse julgamento, ficou muito claro para todos nós que estávamos aqui a farsa da polícia. Ficou claro que eu nunca deveria ter sido indiciada, não existe nenhuma prova contra mim, inclusive eu não teria nenhum interesse mesmo em matar meus pais, nem a Francisca. Ficou claro que eu nunca deveria ter sido denunciada pelo Ministério Público, que também sabe que eu sou inocente, nunca deveria ter sido pronunciada e muito menos condenada pelo Tribunal do Júri. Eu venho pedir mais uma vez o apoio de vocês para que a gente continue fazendo essa notícia dessa injustiça chegar a mais e mais pessoas e que a gente possa continuar nessa luta por justiça. Muito obrigada. Agora, muita gente está se perguntando, Felipe, ela foi condenada. E por que ela não está presa? Qual o argumento jurídico? Willy, é uma condenação em primeira instância, né? Claro que, independentemente de achar que ela é culpada ou inocente, ontem o júri a considerou culpada, causa revolta em todo mundo pensar que um processo leve 10 anos para chegar a uma primeira sentença. Mas é assim que é a justiça brasileira, né? Lenta. E, enquanto isso, ela recorre em liberdade. Ela tem todas as características, na verdade, para poder pedir esse recurso e continuar solta até que seja julgado. Ela se comportou bem ao longo desses 10 anos, colaborou com as investigações, tem endereço certo e conhecido. Quer dizer, só se na segunda instância a condenação for confirmada, ela poderá começar a cumprir a pena. Os 67 anos e 6 meses de prisão, os primeiros 27 anos de prisão em regime fechado, atrás das grades mesmo, porque ela cometeu 3 homicídios triplamente qualificados, que são 3 crimes hediondos, e a legislação prevê que o criminoso que comete crime hediondo precisa cumprir 2/5 da pena antes de progredir para um regime mais brando. Claro, a defesa não quer que ela passe nem um dia presa, e por isso tenta agora anular esse julgamento. Vamos ouvir o que disse o advogado da Adriana e, em seguida, o Ministério Público. Quero dizer que eu respeito o Tribunal do Júri e que eu vou ao Tribunal de Justiça para tentar reverter esta monstruosidade de uma condenação absolutamente sem igual. Na nossa visão, nós fizemos uma prova absolutamente correta da atitude da Adriana. Acho que foi a maior injustiça que eu vi em 40 anos de advocacia criminal. O Ministério Público se sente satisfeito com o resultado obtido, né? Exercemos o mundo do Ministério Público, que é defender, né, a justiça. Não há comemoração por parte do Ministério Público, porque nós estamos diante de uma tragédia e quando você condena alguém, você não está solucionando propriamente o crime que foi praticado, você está apenas minorando aquelas consequências. O assistente de acusação do Ministério Público, o advogado Pedro Calmon, afirmou ontem à imprensa que pretende acionar a justiça para que a parcela da herança que caberia à Adriana seja repassada aos cofres públicos. Ele afirmou que o espólio é avaliado em cerca de 30 milhões de reais. Então, em tese, seriam 15 milhões para o irmão, para o Augusto, e 15 milhões para a Adriana. Outra resposta que a gente precisa esperar para ver como a justiça vai analisar esse caso, porque se for para seguir a lei, a Adriana, se condenada pela morte dos pais, perde automaticamente o direito à herança. Mas a filha dela, que é a Carolina, continua sendo uma legítima herdeira.